Graças e paz, meus amados irmãos. Trago hoje uma palavra no livro de Hebreus, capítulo 7, e eu quero convidar os amados irmãos a lerem a partir do versículo 22. Mas, em caso, vocês leem o texto todo, porque é um texto longo, mas eu vou começar a partir do versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo dos povos, porque fez isto ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Existe em toda a história da civilização humana uma inegável necessidade de que o problema da culpa humana seja resolvido. Desde o início, quando depois de ter transgredido ao mandamento de Deus, Adão se descobriu nu, se percebeu despido e reconheceu que diante de Deus ele tinha coisas a esconder, tinha algo a tapar, tinha coisa para cobrir. E fugiu da voz de Deus quando na viração do dia Deus o chamou, como sempre o chamava, Adão, Adão. E diz a Bíblia que ele se esconde de trás das folhagens de grandes árvores. E quando ele responde a Deus e se apresenta diante de Deus, ele diz: eu fugi da sua presença porque eu estava nu. E Deus pergunta: quem foi que lhe fez perceber que estava nu? Aí ele responde: é que aconteceu algo aqui. E nessa conversa que não dava para explicar nada a Deus, era apenas para Adão perceber o que tinha acontecido. Aí se descobre, se constata essa realidade que o pecado traz consigo, esse sentimento de nudez e culpa quando nos apresentamos a Deus. E a primeira medida, o primeiro ato divino depois desse contato ou dessa conversa com Adão é cobrir ele e a sua mulher com peles de animais. E então Deus, para cobrir Adão e a sua mulher com pele de animais, um animal foi necessário ser sacrificado. Sangue deve ser derramado para que o culpado seja coberto. Quando lemos ou estudamos pelas culturas as mais diversas, onde houve um berço da civilização humana, ali sempre houve a necessidade de alguém ou de algum tipo de expiação de sacrifício. Se vocês Discovery ou aqueles filmes antigos do Tarzan, se me mostrou os sacrifícios que existiam no meio desses povos remotos. Tudo isso por causa da culpa humana. Começou lá em Adão, mas isso se estende todas as tribos da terra, das regiões mais distantes. Todo ritual tem seu exemplo dali. Alguém tem que morrer pelo culpado.
É um boi, é uma ovelha, um pombo, um passarinho? Alguém. Em alguns lugares mais remotos e primitivos, chega-se ao extremo que as virgens são sacrificadas pelos culpados para aplacar a ira daquele Deus do qual eles servem. Os jovens mais belos, os primogênitos, eles são separados para um momento de sacrifício comunitário, onde os mais belos pagam pela feiura de todos. Até chegarmos à modernidade, onde a gente não encontra mais a necessidade de derramar o sangue, mas muitos procuram os consultórios dos analistas, dos psicólogos, tentando encontrar explicações por essas coisas que nos incomodam na alma, esses sentimentos vazios que nos borbulham, gente querendo saber de onde veio, para onde vai. Às vezes as imolações, as expiações que a gente faz são do nosso próprio sangue. E aquela coisa que nós sempre estamos falando, fulano é assim porque puxou o avô. Olha, teu sobrinho é teimoso porque puxou um tio lá que morreu há mais de 20 anos atrás. Fulano é assim ou aquilo porque puxou o sangue de fulano. Então nós fazemos essas expiações de pessoas que já morreram há tanto tempo, que fizeram parte da nossa família, mas que o seu filho traz características iguais daquela pessoa, e nós colocamos geralmente a culpa, né? Porque a estrutura social, familiar funciona desse jeito. Alguém tem que pagar, nem que seja seu tio que morreu há 20 anos atrás. E não há outro modo que a cabeça da gente funcione, a não ser procurando por esses mecanismos de expiação, de autojustificação, de autoafirmação. A solução para a culpa, então, de qualquer dessas afirmações acontece sempre na mesma lógica: o inocente paga pelo culpado. Eu preciso tirar da minha mente a religião, que insistem em colocar intermediários, seja qual for, principalmente esses modernos que me aliviam com essas mensagens mentirosas. Eu preciso concentrar a minha mente, meu coração, a minha fé no único sumo sacerdote constituído por Deus, pela qualidade dele. Ele é totalmente diferente dos sacerdotes humanos. Veja nos versos 26 e 27 na sua Bíblia. Diz que, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Esta é a razão. Esse sumo sacerdote aqui é totalmente diferente de mim e de qualquer pessoa do ministério, no qual as pessoas olhem com expectativa de projetar algo santo. Essa ideia de mediação, achar que o homem nunca vai ser falho só porque é do ministério, só porque é um apóstolo, só porque é um pastor, só porque é um presbítero. Os apóstolos, quando nós lemos lá, eles sofreram pelo fascínio do povo. Muitos queriam os lenços dele, queriam tocar nele, pegar um fio de cabelo, e por aí vai. Puro fetiche. Nós vemos isso hoje em dia. Se você vê a televisão desses homens, de pastores de televisão,
que quando eles chegam nos seus templos, as pessoas querem agarrá-lo, querem tocá-lo, achando que ele é um homem santo, que vai conseguir alcançar alguma coisa só em tocá-lo. Nós vemos isso porque as pessoas gostam dessas besteiras. Mas a palavra de Deus diz que esses sacerdotes são sujeitos a fraquezas, que antes de qualquer coisa eles oferecem sacrifícios por si mesmos. E que a nossa projeção de fé tem que estar sobre esse único sumo sacerdote, que é totalmente diferente dos demais. Esse aqui é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que o céu, sem necessidade de oferecer sacrifício. Nós devemos nos concentrar totalmente nele, pela eficácia espiritual do sacerdócio e do sacrifício dele. A palavra de Deus diz que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E que esse sacrifício que ele fez é para sempre. Esse sacrifício já existia na mente de Deus antes da fundação do mundo. O universo só foi criado livre porque Deus já tinha feito uma provisão, precavendo a possibilidade da escolha errada da criação. E a palavra de Deus diz que a cruz de Jesus, ela foi erguida na mente de Deus antes da fundação do mundo. Você pode ver na sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Nós vivemos neste mundo preso ao tempo. Eu penso no passado, eu me refiro ao presente. Eu falo de esperança no dia do amanhã, mas Deus não é preso a esse tempo. Nós somos finitos, sujeitos ao tempo que vivemos. Paralelo a essa história que nós vivemos todos os dias. Mas Deus é aquele que é passado, presente e futuro. Tudo acontece ao mesmo tempo na mente de Deus, e por isso a cruz de Jesus, quando ela foi erguida na história, há 2000 anos atrás, ela se ergueu na história só por causa dos homens. Ela já estava erguida diante do Criador desde sempre. E a Escritura vem e diz: eis o Cordeiro de Deus que foi imolado desde antes a fundação do mundo. Por isso que o sacrifício que ele fez é para sempre. Verso 21 diz que Deus jurou e não se arrependerá. Ele disse: tu és sumo sacerdote para sempre, e não haverá nunca nenhum outro mediador entre Deus e os homens. É irrevogável, ele é para sempre, não vai surgir jamais outra coisa, nenhuma outra revelação, nenhum outro ser pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus. Verso 22 afirma: por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. E Deus estabeleceu essa aliança num nível aonde todos os demais pactos estão abaixo. É superior a qualquer outro convênio. É nível altíssimo. No verso 25, diz que esse é um sacrifício suficiente. Não precisa de adicionar nada, nem inventar nada. Deus fez e está feito, tudo pronto e acabado. Quando Jesus na cruz, antes de expirar e morrer, ele diz lá de cima uma palavra grega chamada telestai, que significa está pago, está consumado. Verso 25 diz isso com muita força enorme. Por isso também ele pôde salvar totalmente os que a ele se achegam. E eu quero dizer para você, você pode se achegar a este Deus por intermédio dele hoje.
Para terminar, isso tem a ver com o fato de Jesus ter assumido diante de Deus a posição de intercessor contínuo e exclusivo de cada um de nós para sempre. Ele está hoje aqui, Ele está aí contigo, o Espírito Santo está aqui, está envolvendo o seu lar. Se achegue a Ele, conta para Ele a sua dor, ouça a voz do Espírito Santo. Qual a voz que você está disposto a ouvir hoje? Eu te aconselho, ouça a voz do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e nos ajude a prosseguir a cada dia, crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Peço que compartilhe esse vídeo, peço que possam dar o seu like, comentar, porque assim faz com que esse trabalho alcance outros corações, em nome de Jesus.